Esse ano eu ainda tenho uma missão: me tornar uma pessoa mais interessante para mim. Mas para isso, primeiro a gente precisa de uma definição do que faz uma pessoa interessante ser interessante. Eu trabalho de casa e isso me libera muito tempo aqui sentada enquanto eu tô trabalhando sozinha pra ficar caraminholando coisas na minha cabeça, sabe? Eu tenho muitas conversas comigo mesma e eu tenho certeza que se eu levasse isso pro TikTok, alguém ia achar uma patologia pra me dizer que eu tenho. Mas voltando pro nosso papo, o que será que faz uma pessoa interessante ser interessante? Uma das coisas que eu ando pensando muito ultimamente é como, quando eu era mais nova, eu parecia ter mais coisas, sabe, interessantes, e como eu fui perdendo esse espaço de coisas que eu achava interessante pra só ocupar com o meu trabalho e obrigações mesmo. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu gostava muito de assistir anime, eu gostava de fazer cosplay, eu pesquisava sobre muitos assuntos, eu lia muitos livros e ultimamente eu me tornei meio que uma adulta que trabalha, faz as coisas que tem que fazer em casa e vê porcaria na internet. E honestamente, isso precisa mudar. Para mim, o primeiro tópico, né, que a gente pode elencar aqui é pessoas que conseguem falar sobre assuntos e se interessam por assuntos e não necessariamente ficam falando sobre outras pessoas. Não querendo fazer a boazinha aqui não, né, mas não tem nada pior do que a gente sentar numa roda de pessoas e o assunto delas ser só sobre outras pessoas, a vida de outras pessoas, fofoca e coisa do tipo. Então, para mim, na minha concepção de pessoas interessantes, ter assuntos que não sejam elas mesmas necessariamente o tempo todo e nem a vida dos outros importa muito. E nesse quesito, eu acho que eu tô até ok, assim, porque eu não sou a pessoa que fica falando muito dos outros, mas eu também acho que eu preciso revisitar aí alguns interesses de outros assuntos, porque ultimamente, sinceramente, eu só tenho pensado, pesquisado, falado, visto coisas que têm a ver com design, com comunicação ou com o meu trabalho de alguma forma. Então, fica aí nesse checklist a necessidade de dar uma pesquisada, de aprender um pouco mais sobre outros assuntos que não sejam coisas relacionadas ao meu trabalho. E aí, quanto a isso, não tem jeito, né? Eu vou ter que pesquisar e começar a tirar um tempo pra ler coisas diferentes, pesquisar assuntos diferentes, assistir filmes diferentes que não sejam coisas para autoaprimoramento, né? E sim coisas mais de puro entretenimento. Tipo, esse livro aqui que eu comprei. Outro tópico importante na minha concepção para ser uma pessoa mais interessante é que pessoas interessantes são pessoas também interessadas. E também não tem nada pior do que você tá numa conversa com alguém, você tá conversando, trocando em algum momento com alguém e perceber que a pessoa simplesmente não tá ali, que ela tá prestando atenção no celular, que ela tá prestando atenção em qualquer outra coisa, menos estar presente para ouvir o que você tá falando, para, enfim, tá ali realmente com atenção plena. E aí, para isso, não tem jeito, né? A gente precisa esquecer um pouquinho o telefone, sair um pouquinho de rolar feed e começar a se relacionar de verdade com as pessoas e dar tempo, né? Para estar presente nos momentos em que a gente estiver fazendo alguma coisa com alguém. Essa eu vou me lascar, hein? E aí, por fim, mas não menos importante, eu também considero que pessoas interessantes também são pessoas que fazem coisas, que são meio fazedoras, que não ficam só sentadas no sofá, rolando feed com o celular na mão, ou vendo TV, ou só no campo das ideias. Elas normalmente têm histórias para contar, elas têm experiências, têm coisas legais, né, que a gente tem vontade de saber mais. E nesse quesito, eu acho que eu tô até menos pior, assim. Eu acho que de todos os pontos, esse é o que eu sou menos pior, porque eu sou uma pessoa bem fazedora. Normalmente eu faço bastante coisa. Inclusive, eu recentemente abri um clube que chama Clube dos Criadores Solitários, que tem blog, vai ter um podcast lá dentro. Enfim, vai ter várias coisinhas pra realmente trocar ideias sobre assuntos que estejam na minha cabeça.
Então, e eu também sou uma pessoa que gosta muito de viajar sempre que dá, então acho que nesse quesito eu tô fazendo o que eu posso. Os outros dois eu vou precisar melhorar um pouco. Mas honestamente, eu acho que o ponto mais importante de todos, né, se a gente for falar sobre esse assunto de se tornar uma pessoa mais interessante, é a gente entender o que é ser uma pessoa interessante para cada um de nós, né? Porque eu acho que não existe uma única definição para todo mundo, e eu acho que quando a gente tá pensando em se tornar uma pessoa mais interessante por nós mesmos, né, tipo, quero me tornar uma pessoa interessante por mim, né, e não para performar, esse momento de sentar e pensar o que eu acho que seria legal, o que eu gostaria de me desenvolver mais, é muito importante, é bem mais importante do que preencher um checklist de pontos a serem, né, melhorados que foi criado por outra pessoa, tipo esses que eu listei aqui. Agora eu sigo com a minha missão de parar de pensar só em trabalho, falar só de trabalho, pesquisar só trabalho e voltar a ser uma pessoa mais interessante no sentido de ter outros assuntos orbitando, hobbies, coisas, quem sabe talvez tentar andar de bicicleta, que eu não sei andar até hoje, não sei. Vamos descobrindo no caminho, né? Esse fica o aprendizado pra mim aí, essa missão pra mim até o final do ano. E eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma inspirado você a pensar em como você poderia se tornar uma pessoa mais interessante até o final do ano na sua concepção do que é ser uma pessoa interessante. Inclusive, me deixa aqui nos comentários o que você considera uma pessoa interessante, que eu vou querer saber se parece com as ideias que eu tenho, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.